E você está, e os amigos vêm acompanhar no meu lugar. O rio desfila em frente ao pomar. O trem costura as montanhas e o vento leva o tempo pra passear. No meu lugar, cada janela é uma moldura, a paisagem uma pintura que a chuva vem aquarelar. No meu lugar não existe noite escura, o meu candeeiro é a lua quando se põe a brilhar. O meu lugar é fruto da imaginação, é o fim de uma estrada, o meio do meu coração. O meu lugar é um pouco luz, um pouco som. O meu lugar é um pouco luta, um pouco dom. Um grande palco em meio à multidão. No meu lugar, um trem compõe os quadros das pinturas. No meu lugar, os trilhos são molduras para os retratos. No meu lugar, o itinerário dessa viagem é composto de estações de sonhos. No meu lugar, a história é viva, pois há sempre um legado que nos faz sonhar. Naveguei na canoa da minha infância, levando comigo sonhos que remavam ao ritmo das águas do meu Rio Grande. Ancorei em portos onde os meus sonhos de menina se tornaram realidade. E agora, em terra firme, novos trilhos me guiam, fazendo dessa jornada um reflexo do legado dos meus antepassados. Sou Dara Neto, bisneta do general da Guarda Nacional José Antônio Neto, Zeca Neto, revolucionário de 1893 e de 1923, tomando Pelotas na última revolução a cavalo do mundo. Tataraneta de Florisbelo de Oliveira Neto, general farrapo, irmão do brigadeiro Antônio de Souza Neto, proclamador da República Rio-Grandense. Represento a 12ª região tradicionalista e o Centro de Tradições Gaúchas Mata Nativa e o município de Canoas. E de Canoas, desembarco na 55ª Ciranda Estadual de Prendas, fazendo de hoje um novo legado, que há de ser lembrado por aqueles que daqui a 50 anos seguirão seus próprios sonhos pelos mesmos trilhos. Dando início à minha prova oral, discorrerei sobre o tema sorteado junto à comissão avaliadora. Juventude e continuidade do movimento. O futuro do tradicionalismo depende diretamente do interesse e da participação das novas gerações. Sendo assim, quais desafios existem para manter os jovens envolvidos no movimento tradicionalista? E como podemos enfrentá-los? O movimento tradicionalista gaúcho, ele nasce pela mão de jovens, quando, na década de 40, o Grupo dos 8 revive as nossas tradições e reacende a chama da nossa cultura. E logo na década de 50, Barbosa Lessa já apresentava, no primeiro congresso tradicionalista, a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, e já falava sobre a importância de prestar assistência às novas gerações. A nossa atual sociedade, ela é marcada por uma zona constante de alternativas. E essa constante zona de alternativas destrói os grupos locais que eram característicos da nossa sociedade de antigamente. Eram esses grupos locais, os vizindários, os bairros com vida própria das cidades de interior e entre muitas outras associações.
o que acaba não se encontrando na nossa atual sociedade. Porém, os centros de tradições gaúchas exercem exatamente esse papel de grupo local, porque em meio a essa fluidez da modernidade, eles mantêm um núcleo de cultura sólida, onde, entre os seus membros, são cultuados os mesmos valores, as mesmas crenças e os mesmos ideais, criando uma unidade psicológica. É inerente ao ser humano a necessidade de pertencer. E esse grupo local, ele presta exatamente essa necessidade para os seus membros. Porque o jovem, ele se sente pertencente a um grupo. Ele sente que, ao seu redor, existem membros que dividem das mesmas opiniões e das mesmas crenças. Quando se fala nos desafios de manter o jovem vinculado às nossas tradições, eu cito dois principais, que é a extrema conexão digital e as mudanças culturais, que são duas principais características que marcam a nossa atual modernidade, caracterizada pelo filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Bauman caracteriza essa pós-modernidade como uma modernidade líquida e não trata as relações sociais como relações, mas sim como conexões. Essa modernidade líquida, ela é marcada pelo consumismo desenfreado. As pessoas, elas não consumem mais por necessidade, mas sim por se manter na moda e tentarem pertencer a uma liquidez, o que se torna quase impossível. Os bens, eles não são mais comprados para satisfazer uma necessidade, mas sim para as pessoas conseguirem exatamente se manter nessa moda. Isso influi diretamente nas relações sociais, porque as pessoas, elas param de ser vistas como pessoas pela sua essência e passam a ser vistas como bens que podem ser comprados e jogados fora, substituídos por outro, a partir do primeiro defeito. Porque nessa liquidez, nessa fluidez, não existe conversa e não existe diálogo. Existe apenas esse descarte. Então, exatamente por ser marcada a nossa sociedade pela liquidez, que eu cito essa importância dos grupos locais. E, além disso, esses grupos locais, além de prestarem essa unidade, essa necessidade que o indivíduo ele tem de pertencer, principalmente ele exerce essa ideia de pertencimento. Ele traz o jovem para dentro dos galpões, ele integra ele nas atividades e faz com que ele não se sinta isolado dentro de uma sociedade. Ele passa a se sentir com seus irmãos, com seus amigos, dentro das entidades tradicionalistas. Outro ponto que cito é que dentro das entidades tradicionalistas se encontra identidade, citada por Jarbas Lima em sua tese O Sentido e o Alcance Social do Tradicionalismo. Dentro das entidades tradicionalistas, o indivíduo ele não pensa mais apenas em si como um indivíduo, mas sim como uma coletividade. E nessa coletividade, ele já tem preocupações que vão além das preocupações consigo mesmo. E eu também cito que, exatamente por essa extrema conexão digital, os CTGs eles têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, exatamente porque ele desconecta os jovens dessa conexão extrema. Luiz de Moraes, em sua tese MTG, com o propulsor do uso coerente das tecnologias, cita o conceito de nomofobia, que é o desconforto em ficar longe de aparelhos eletrônicos. Esse desconforto, além de ser uma das principais causas da ansiedade, da depressão e de outros transtornos psicológicos, ele isola o jovem dessa coletividade. Os CTGs, por meio dos ensaios, por meio de rodeios, por meio de atividades culturais, artísticas e campeiras, ele exatamente desconecta esse jovem dessa conexão extrema e faz com que ele se sinta pertencente, que ele sinta que ele faz parte de uma identidade. Então, quando nós falamos em como manter o jovem vinculado ao tradicionalismo e os problemas que enfrentamos para isso, é essencial refletir sobre as teses e documentos que norteiam o tradicionalismo e, principalmente, prestar a esse jovem uma assistência cultural, social e de lazer. E eu finalizo com uma citação de Barbosa Lessa, quando ele fala que o tradicionalismo jamais será um movimento de retorno ao passado, porque em meio a essa fluidez e liquidez da atual modernidade, ele continua construindo para o futuro.
Muito obrigada. Nos trilhos da literatura gaúcha, cada palavra é um vagão carregado de memórias e cada verso uma estação onde a alma faz morada. São séculos de histórias que retratam essa terra escritas nas páginas dos livros. Declamo de Lauro Antônio Correia Simões, Terra. Ah, na imensidão dos campos, no sussurrar das águas de uma sanguita mansa, no alvorecer do dia, repintando a vida, um grito de esperança renascida, um grito que nos cincha na mais crioula trança. Sim, terra baguala, nas mãos calejadas de rédeas e arados dos homens campeiros, nas lides mais brutas, plantastes raízes de amor e de luta que foram legados dos nossos avós. E nas mãos das tinocas, nos ranchos barreados, cuidando suas roças pelos cafundós, semeaste o carinho ao terruinho nativo que segue bem vivo cá dentro de nós. Sim, em cada touceira de capim que cresce, em cada bibi a jardinar potreiros, em cada árvore a tourear rigores, existe um grito que não emudece. Existe um querer que nos aquece a invernada inteira dos amores. Oi, galê, Campo Velho. Enquanto as ponteiras de aços templados derriscam o lombo, fazendo sangrias, abrindo-te artérias até o horizonte, doada e serena, externa e amiga, e pedes somente o suor dessas frontes bronzeadas de sóis para o cio das espigas. Sim, terra, em cada gaúcho plantaste sementes fecundas de amor, de fé e ternura. E, mesmo naqueles que andejam a levas, cruzando as estradas, por a Deus dará, semeaste cantura nas mãos perigosas, num tempo risonho de mãos de piar. E quando de cascos te ferem nas domas, e os inchos de potro se vão ecoando lonjuras afora, retumbas com força nas grotas profundas, vozes campeiras de alegres farromas, nos ruflos dos palas e guizos de esporas. Nas cercas de pedra que ao longe se perdem iguais cicatrizes de brabas peleias. Em tempos passados,
de guapos arranques, és terra aguerrida também nos rodeios, nas covas de touro e ao pé dos palanques. E assim, quando sons de doces guitarras procuram as frinchas do vão das janelas, levando nos dorsos mensagens singelas do verso campeiro de um pajador, a terra mais linda, que é o pago da gente, se abanca contente, sentindo as carícias das franjas machaças de algum tirador. Sim, terra baguala, transitas nas veias, brotada em cacimbas à beira das sangas do peito da gente. E as vozes se alçam no pampa e na serra, em versos paridos em volta das braças, que a alma tem asas para um canto de terra. Porém, quando as cinzas emponcham os campos e a luz das queimadas alumbram coivaras e inundam as várzeas de luto e pavor, então o silêncio da terra é sentido e cabe a pergunta: que homem é esse que agride e não para, negando à sua terra um pouco de amor? Ah, na imensidão dos campos, nas prosas galponeiras, nos risos das crianças, na alma das poesias, como vida, um grito de esperança renascida, um grito que nos cincha na mais crioula trança. Muito obrigada. Dançar é viajar sem sair do lugar, sentindo a música nos pés e na alma, como se os passos marcassem um compasso pelos trilhos da tradição. Executo como dança tradicional o tatu com volta no meio e como dança de salão o shot. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por esse mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda, tatu da roça, moça bonita da perna grossa.
Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Oh! Subindo a serra, o tatu subiu a serra com fama de laçador. Bota laço e tira laço, bota peia, luz e amor. Anda, roda, o tatu não cansa, o sapateado que é o bom da dança. Anda, roda, tatu não cansa, o sapateado que é o bom da dança. É o musical Dança do Shot Figurado. Fiz um shot bem largado pra alegrar nosso salão, com figura e valseio, relembrando meu rincão. Primeiro marca pros lados, gira prenda, gira peão. No lenço eu sapateio e arremato querendão. Esse é o shot da ciranda, pra dançar afigurado, sorriso de par em par, violão vai bem marcado. Esse é o shot da ciranda, pra dançar afigurado, sorriso de par em par, violão vai bem marcado. E vai no rastro do compasso, na vassourinha vai a madeira do chão pra tradição aparecer. Monjolo marca o pé no chão, eu valseio, danço e canto. Mais uma figura no salão, é a meia lua pra cada lado. E esse é o shot da ciranda, pra dançar afigurado, sorriso de par em par, violão vai bem marcado. Sorriso de par em par, violão vai bem marcado. É no amor e na fé que conseguimos coragem para seguir em frente. Agradeço a Deus e aos meus pilares, pai e mãe, a 12ª Região Tradicionalista e ao CTG Mata Nativa. Além de agradecer a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Nessa terra de horizontes infinitos, cultuar a tradição é honrar cada capítulo dessa história. Somos filhos dessa terra que guarda o legado dos nossos ancestrais. Somos sangue das várias culturas e herdeiros dessa memória inquebrantável que leva a alma a viajar em sonhos. Muito obrigada! Meu lugar é um pouco luz, um pouco som. O meu lugar é um pouco luta, um pouco dom.